Durante muito tempo, a existência de Jesus Cristo foi tratada por muitas pessoas apenas como uma questão de fé. Para uns, bastava a Bíblia como testemunho suficiente. Para outros, porém, permanecia a dúvida: haveria alguma evidência histórica fora das Escrituras que apontasse para Jesus como uma figura real? A resposta é sim. Quando observamos documentos antigos, relatos de historiadores, registros administrativos do mundo romano, tradições judaicas e descobertas arqueológicas, percebemos que a figura de Jesus não está confinada ao campo da crença religiosa. Ao contrário, ela aparece inserida no mundo concreto da Judéia do século I, em meio a governadores, sacerdotes, conflitos políticos, tribunais e movimentos sociais que deixaram marcas registradas pela história. O mais impressionante é que parte dessas referências não veio de seguidores de Cristo, nem de autores interessados em defender o cristianismo. Algumas dessas fontes nasceram em ambientes hostis à fé cristã, escritas por homens que não criam em Jesus como Messias, e em certos casos, até desprezavam o movimento que surgiu em torno de seu nome. Justamente por isso, tais testemunhos se tornam tão relevantes. Eles mostram que Jesus não foi uma lenda inventada muito tempo depois, mas alguém cuja memória estava viva o suficiente para ser citada por escritores judeus e romanos, por governadores, historiadores e comunidades inteiras espalhadas pelo Império. Uma das evidências mais importantes nesse sentido aparece nos escritos de Flávio Joséfo. Nascido em Jerusalém por volta do ano 37 d.C., poucas décadas após a crucificação de Jesus, Joséfo viveu muito próximo do contexto em que o cristianismo começou a surgir. Judeu, fariseu e mais tarde ligado ao Império Romano, ele escreveu obras fundamentais para explicar aos romanos a história do povo judeu. Entre elas, destaca-se Antiguidades Judaicas, concluída no final do século I, um material valioso para compreender a realidade política, social e religiosa da Judéia naquele período. Nessa obra, Joséfo faz referência a Jesus em um trecho conhecido tradicionalmente como Testimonium Flavianum. Mesmo que exista debate entre estudiosos sobre possíveis alterações feitas por copistas cristãos ao longo dos séculos, há um consenso significativo de que o núcleo do texto é autêntico. Em essência, Joséfo descreve Jesus como um homem sábio, reconhecido por suas obras extraordinárias e por seu ensino. Também afirma que ele atraiu seguidores entre judeus e gentios, demonstrando que sua influência já era percebida como algo que ultrapassava limites étnicos e religiosos. Outro ponto decisivo na referência de Joséfo é a informação de que Jesus foi condenado à crucificação por ordem das autoridades romanas. Isso coincide com o quadro apresentado nos evangelhos e revela que, para esse historiador judeu do século I, Jesus fazia parte da história real de seu povo. Além disso, Joséfo menciona a participação das lideranças judaicas no processo que levou à condenação, ao mesmo tempo em que reconhece que a decisão final estava sob o poder romano. Esse detalhe é historicamente consistente com a estrutura administrativa da Judéia sob domínio imperial. Há ainda uma segunda menção ainda mais importante para muitos estudiosos. Em outra passagem, Joséfo fala da morte de Tiago e o identifica como irmão de Jesus, chamado Cristo. O valor dessa frase está justamente em sua simplicidade. Não é um texto devocional nem uma tentativa de defender a fé cristã. É uma menção incidental, feita apenas para localizar a identidade de Tiago dentro do relato. Em historiografia antiga, esse tipo de referência costuma ser muito forte, porque surge sem intenção apologética. Joséfo não estava tentando convencer ninguém sobre Jesus, ele simplesmente partia do pressuposto de que seu nome já era conhecido. O peso do testemunho de Joséfo cresce ainda mais quando lembramos que ele não era cristão. Permaneceu judeu e escreveu sob influência e proteção romana. Não havia interesse teológico em exaltar Jesus. Por isso, suas palavras possuem grande importância histórica. Além disso, ele escreveu cerca de 60 anos depois dos acontecimentos ligados à crucificação, o que, para os padrões da antiguidade, representa um intervalo relativamente curto. Em muitos outros casos, figuras antigas aceitas sem contestação são conhecidas por fontes muito mais tardias. Jesus, porém, já aparecia mencionado em obras históricas poucas décadas após sua morte. Outra fonte de enorme relevância é Tácito, um dos mais respeitados historiadores romanos.
Nascido por volta de 56 d.C., ele teve carreira pública de destaque e escreveu com base em documentação oficial, arquivos imperiais e registros do Senado. Em sua obra Anais, escrita no início do século II, ao narrar o grande incêndio de Roma no ano 64, Tácito explica que o imperador Nero procurou culpar os cristãos pela tragédia. É nesse contexto que ele menciona Cristo, apontando-o como a origem do movimento cristão. Tácito afirma que Cristo sofreu a pena máxima durante o governo de Tibério e que a execução ocorreu sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Essa informação é extremamente significativa por vários motivos. Primeiro, porque confirma a existência de Jesus. Segundo, porque o situa com precisão dentro do período histórico conhecido. Terceiro, porque relaciona sua morte a uma autoridade romana específica, exatamente como fazem os relatos cristãos. Para um historiador romano como Tácito, que não demonstrava simpatia alguma pelo cristianismo, isso não era propaganda religiosa, mas registro histórico. O tom que Tácito usa para falar dos cristãos é claramente hostil. Ele trata a fé cristã como uma superstição nociva e mostra desprezo pelo grupo. Esse detalhe, longe de enfraquecer o valor do texto, na verdade o fortalece. Afinal, um autor contrário ao cristianismo não teria razão para inventar a existência de seu fundador com o objetivo de beneficiá-lo. O que ele faz é registrar que havia um movimento em expansão e que sua origem remonta a um homem executado na Judeia. A hostilidade do historiador acaba funcionando como argumento indireto em favor da autenticidade da informação. Além disso, a passagem de Tácito mostra que, poucas décadas após a morte de Jesus, os cristãos já estavam presentes em Roma em número suficiente para chamar a atenção do poder imperial. Isso reforça a ideia de continuidade histórica entre o homem Jesus, sua execução e o crescimento do movimento que surgiu em torno de seu nome. O cristianismo não aparece como uma criação abstrata ou tardia, mas como consequência de eventos concretos ocorridos em um momento específico do Império Romano. Também merece destaque o testemunho de Plínio, o jovem. Diferentemente de Tácito, Plínio não escreve como historiador, mas como administrador romano. Governador da província da Bitínia. No início do século II, ele se viu diante do crescimento das comunidades cristãs em sua região e ficou em dúvida sobre como proceder juridicamente. Por isso, escreveu ao imperador Trajano pedindo instruções. Essa correspondência é valiosa porque nasce de um contexto burocrático e administrativo, não religioso. Na carta, Plínio relata que os cristãos costumavam reunir-se em dias marcados, geralmente cedo, para cantar hinos a Cristo como se fosse um Deus. Essa informação é muito importante, porque demonstra que Jesus já era objeto de culto organizado poucas décadas após sua morte. Não era apenas lembrado como mestre, profeta ou mártir, mas adorado por seus seguidores como figura central de sua fé. Isso revela a força e a rapidez com que a mensagem cristã se consolidou em comunidades espalhadas pelo Império. Plínio também descreve aspectos éticos desses encontros. Segundo ele, os cristãos assumiam compromissos morais, prometendo não roubar, não mentir, não cometer adultério nem praticar fraudes. Esse detalhe mostra que a fé em Cristo estava ligada a um modo de vida distinto, algo que diferenciava essas pessoas do ambiente romano e explicava parte da tensão entre elas e as autoridades. O governador menciona ainda que, após os ritos, os cristãos se reuniam para uma refeição comum e simples, o que desmontava acusações fantasiosas que circulavam contra eles. Outro elemento importante do relato de Plínio é a dimensão social do movimento cristão. Ele observa que homens e mulheres, pessoas de várias idades e classes, tanto nas cidades quanto nas zonas rurais, estavam aderindo à fé. Templos pagãos estavam sendo esvaziados, e isso preocupava a administração romana. O testemunho mostra que o cristianismo não permaneceu como um pequeno grupo local da Judeia, mas rapidamente se tornou um fenômeno social relevante. E, no centro desse fenômeno, estava Cristo, uma figura real a quem essas comunidades atribuíam devoção e lealdade. Além das fontes literárias, a arqueologia também oferece importante apoio ao cenário histórico em que Jesus viveu. É verdade que escavações raramente conseguem comprovar diretamente a existência de pessoas comuns do primeiro século. Ainda assim, no caso de Jesus, a arqueologia tem confirmado de modo impressionante o contexto político, religioso e administrativo descrito nos evangelhos.
Em vez de desmontar a narrativa bíblica, diversos achados reforçam que ela está inserida em um ambiente real e verificável. Um exemplo notável é a inscrição de Pôncio Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima em 1961. Trata-se de uma pedra com texto em latim que menciona Pilatos como autoridade na Judéia. Essa descoberta foi muito importante porque confirmou historicamente a existência do governador romano associado ao julgamento de Jesus. Ela também ajudou a reforçar a credibilidade do pano de fundo político descrito nos relatos cristãos. Quando os evangelhos citam Pilatos, não estão evocando um personagem imaginário, mas alguém que realmente exerceu poder naquela região. Outro achado frequentemente lembrado é o ossuário atribuído a José Caifás, o sumo sacerdote ligado ao processo religioso contra Jesus. Encontrado em Jerusalém, esse objeto ajuda a confirmar que figuras mencionadas nos evangelhos pertencem ao mundo real da Judéia do século I. Da mesma forma, moedas, inscrições, restos de construções, ruas, sinagogas e casas em lugares como Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém demonstram que os ambientes associados ao ministério de Jesus correspondem a espaços históricos concretos. Um dos achados arqueológicos mais impactantes para compreender a crucificação foi o esqueleto de um homem chamado Elohana, encontrado com um prego atravessando o osso do calcanhar. Essa descoberta fornece prova física de que a crucificação era, de fato, praticada na Judéia do século I. Isso ajuda a mostrar que a morte de Jesus não foi narrada em um cenário imaginário, mas dentro de métodos reais de punição aplicados pelos romanos. A brutalidade descrita nas fontes cristãs está em harmonia com aquilo que a arqueologia e a história mostram sobre as práticas penais do Império. As cartas autênticas de Paulo também constituem um testemunho essencial. Escritas entre os anos 50 e 60 d.C., elas estão entre os documentos cristãos mais antigos que chegaram até nós. Isso significa que surgiram cerca de 2 ou 3 décadas após a crucificação, um intervalo muito pequeno para os padrões antigos. Em termos históricos, essas cartas são preciosas porque mostram que a memória de Jesus já estava consolidada em comunidades espalhadas por diferentes regiões, enquanto ainda viviam pessoas que o tinham conhecido ou convivido com seus seguidores mais próximos. Paulo não acompanhou Jesus durante o ministério terreno, mas teve contato direto com importantes testemunhas da igreja primitiva. Em sua carta aos Gálatas, por exemplo, menciona encontros com Pedro e com Tiago, a quem chama de irmão do Senhor. Isso é fundamental, porque cria uma ponte entre os escritos paulinos e pessoas ligadas diretamente à vida de Jesus. A cadeia histórica se torna mais sólida, não estamos diante de tradições inventadas muito depois, mas de uma transmissão de memória que se conecta a testemunhas concretas. Outro aspecto decisivo é que Paulo nunca tenta provar que Jesus existiu. Ele escreve como alguém que trata essa realidade como fato já conhecido e aceito. Para suas comunidades, a existência de Jesus não era algo a ser debatido, mas o ponto de partida da fé. Nas cartas, Paulo menciona a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Em alguns textos, deixa claro que está transmitindo tradições que ele mesmo recebeu anteriormente, o que sugere fórmulas de fé muito antigas, possivelmente datadas dos primeiros anos após a morte de Jesus. As cartas paulinas também situam Jesus dentro da história judaica. Ele é apresentado como descendente de Davi, nascido sob a lei, pertencente a um povo e a um contexto específicos. Nada disso combina com a criação de um personagem puramente mítico. Pelo contrário, a linguagem de Paulo mostra que Jesus era entendido como alguém que viveu recentemente e cuja memória ainda estava profundamente ligada a pessoas, lugares e acontecimentos bem definidos. Além disso, o fato de igrejas inteiras já existirem em várias cidades do Império revela que havia um evento originário suficientemente forte para explicar a rápida expansão da fé. Esse crescimento do cristianismo, aliás, é uma evidência histórica que merece atenção própria. No início do século I, a Judéia era uma região periférica e turbulenta do Império Romano. Não havia nada que fizesse imaginar que dali surgiria um movimento capaz de atravessar fronteiras e alcançar cidades como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Em poucas décadas, comunidades cristãs já estavam estabelecidas em diferentes centros urbanos, unidas pela convicção de que Jesus era o Cristo. Esse crescimento é historicamente impressionante porque o ponto de partida do movimento era muito frágil.
Seus primeiros membros eram, em grande parte, pessoas simples, sem prestígio político ou militar, ligadas a um líder executado de forma humilhante. Em situações normais, movimentos ligados a líderes crucificados tendiam a desaparecer. A crucificação romana não apenas eliminava o condenado fisicamente, mas o expunha como derrotado e desprezível. Mesmo assim, o cristianismo não se dissolveu. Ao contrário, cresceu com rapidez e persistência notáveis. Os discípulos afirmavam ter conhecido Jesus, ouvido seus ensinamentos e testemunhado sua morte. Mais do que isso, pregavam publicamente que ele havia ressuscitado. Faziam isso em um ambiente hostil, sabendo que poderiam enfrentar perseguição, prisão e até morte. Historicamente, é difícil explicar por que tantas pessoas sustentariam de modo tão firme uma mensagem que sabiam ser falsa. Não se trata de provar teologicamente a ressurreição aqui, mas de reconhecer que houve um núcleo de convicção extremamente forte por trás do movimento cristão inicial. Fontes não cristãs também ajudam a confirmar essa expansão. Tácito e Plínio, por exemplo, falam do alcance do cristianismo e das dificuldades das autoridades para contê-lo. O movimento reunia pessoas de origens distintas, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios. Esse dado é importante, porque mostra uma capacidade incomum de unir grupos socialmente diversos em torno da figura de Jesus. Um fenômeno assim dificilmente se explica a partir de uma invenção tardia ou de um mito sem base em acontecimentos reais. Quando analisamos o conjunto das fontes não cristãs, o caso histórico se fortalece ainda mais. Joséfo representa o ambiente judaico. Tácito e Plínio falam a partir do mundo romano. Há ainda menções indiretas em tradições posteriores e referências que, mesmo hostis, tratam Jesus como figura real. Na historiografia, a convergência de testemunhos independentes é um critério muito relevante. Quando várias fontes, de contextos diferentes e sem coordenação entre si, apontam na mesma direção, a hipótese de uma fabricação torna-se muito menos plausível. No caso de Jesus, essa convergência é significativa. Um historiador judeu menciona seu nome e seu irmão. Um historiador romano registra sua execução sob Pilatos. Um governador romano relata comunidades que o adoram como Deus. Cartas cristãs muito antigas falam de sua morte, de seus familiares e de testemunhas ligadas a ele. A arqueologia confirma o cenário administrativo, político e penal em que tudo isso aconteceu. Juntas, essas peças formam um quadro coerente demais para ser descartado como simples lenda. Entre os achados debatidos, também costuma ser citado o chamado ossuário de Tiago, com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ainda que esse objeto tenha sido alvo de forte discussão acadêmica e de controvérsia quanto à autenticidade total da inscrição, ele acabou chamando a atenção justamente por tocar em um ponto importante, a tradição antiga que ligava Jesus a uma família conhecida, especialmente a Tiago, líder da Igreja de Jerusalém. Mesmo quando há prudência necessária sobre esse tipo de peça arqueológica, o simples fato de o debate existir mostra como a questão da historicidade de Jesus está ancorada em dados concretos e não apenas em abstrações religiosas. Outro campo relevante é o dos vestígios cristãos antigos. Nos primeiros séculos, devido à perseguição, os cristãos não tinham liberdade para erguer grandes templos ou monumentos públicos. Mesmo assim, deixaram marcas importantes em inscrições, túmulos, símbolos e locais de reunião. O peixe, por exemplo, tornou-se um dos símbolos cristãos mais antigos, aparecendo em contextos funerários e comunitários. Nas catacumbas de Roma e em outros espaços, encontram-se inscrições que expressam fé em Cristo como Senhor e Salvador. Esses vestígios são importantes porque revelam que a devoção a Jesus não surgiu séculos depois. Pelo contrário, desde muito cedo seus seguidores honravam e organizavam sua vida comunitária em torno de sua pessoa. Casas adaptadas para reuniões cristãs, inscrições funerárias carregadas de esperança na ressurreição e símbolos compartilhados entre comunidades mostram que a memória de Jesus estava viva e era central para a identidade daqueles grupos. Tudo isso aponta para uma figura histórica concreta, capaz de mobilizar convicções profundas e duradouras. Por fim, o próprio contexto das práticas romanas de crucificação reforça a plausibilidade histórica do relato sobre a morte de Jesus.
A crucificação era um método brutal usado pelo Império para punir escravos, rebeldes e acusados de ameaçar a ordem pública. Era uma forma de execução pública e humilhante, cujo objetivo não era apenas matar, mas intimidar e degradar. A Judéia, marcada por tensão política e religiosa, era um ambiente onde esse tipo de punição era plenamente compatível com a atuação romana. Os relatos cristãos apresentam Jesus como alguém condenado sob a autoridade romana e executado por crucificação. Esse detalhe não destoa em nada do que sabemos historicamente. Pelo contrário, encaixa-se perfeitamente no padrão penal do período. Além disso, há um argumento histórico muito relevante: se os primeiros cristãos tivessem inventado a história de Jesus, seria pouco provável que escolhessem para seu líder uma morte tão vergonhosa. Em geral, tradições fabricadas tendem a enaltecer seus heróis, não a apresentá-los sofrendo a forma mais humilhante de execução conhecida no mundo romano. O fato de a cruz ter permanecido no centro da mensagem cristã, mesmo sendo motivo de zombaria e escândalo, sugere que esse dado foi preservado porque era incontornável. A morte de Jesus por crucificação não foi uma escolha literária conveniente, mas um acontecimento real que os seguidores precisaram enfrentar e reinterpretar à luz de sua fé. Historicamente, isso pesa muito a favor da autenticidade do núcleo do relato. Quando reunimos todas essas evidências, o resultado é um quadro sólido. Jesus aparece mencionado em fontes judaicas e romanas. Sua execução está ligada a personagens historicamente confirmados, como Pôncio Pilatos. Seus familiares e seguidores surgem em documentos independentes. O crescimento do cristianismo é rápido, amplo e difícil de explicar sem um ponto de origem real. A arqueologia confirma o cenário em que tudo se desenrola. As práticas romanas de crucificação tornam plausível o modo como sua morte é descrita. E as comunidades cristãs mais antigas testemunham que sua memória já estava viva e transformando vidas desde os primeiros anos. Tudo isso não obriga alguém, automaticamente, a crer em Jesus como Salvador. A fé envolve mais do que a simples aceitação de dados históricos. Porém, essas evidências mostram que não estamos falando de um personagem inventado séculos depois, nem de um mito desconectado do tempo. Jesus de Nazaré pertence à história. Viveu em um contexto real, foi lembrado por amigos e inimigos, foi citado por autores externos ao cristianismo e deixou um impacto impossível de ignorar. A grande questão, então, vai além de perguntar se Jesus existiu. Historicamente, há razões muito fortes para afirmar que sim. A pergunta mais profunda é outra: o que fazer com esse fato? Se um homem surgido em uma região periférica do Império foi capaz de provocar tamanho impacto, gerar um movimento que atravessou séculos e permanecer no centro da história humana, então vale a pena olhar para ele com atenção. A discussão não termina na existência histórica. Ela apenas começa ali. Porque, uma vez reconhecido que Jesus não é lenda, cada pessoa é levada a refletir sobre quem ele foi, o que ensinou e por que sua presença continua tão poderosa até hoje.